Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Clube da Venda. Eu sou José Barbosa, especialista em vendas e Sales Enablement aqui na Exchange. E meu papel é trazer convidados que trazem aí conteúdos práticos para te ajudar a vender mais e melhor. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. O seu time realmente entende o que está por trás do comportamento do cliente? Ou ainda está reagindo só ao que é dito na superfície? É, Porque, principalmente em vendas B2B mais complexas, não é só sobre o que o cliente fala, é sobre como ele pensa, decide e reage ao longo do processo. E aí que entra um tema que ainda gera muita dúvida e às vezes até certo preconceito, alguns estigmas no mundo comercial, que é a programação neurolinguística, ou PNL. Mas hoje a gente vai tirar isso do campo teórico e vai trazer a prática. Como usar a PNL de forma ética, estratégica e aplicada para melhorar a qualidade de suas conversas e aumentar a taxa de conversão. Então, se você lidera um time comercial, atua com vendas consultivas ou quer evoluir sua capacidade de leitura e condução de conversas, fica com a gente até o final, porque esse episódio está bem rico. E para falar sobre isso, eu estou aqui com a Júlia, consultora sênior aqui na Exchange, com uma trajetória ampla, extensa aí como líder comercial, também conhecedora ali, uma das grandes experts em PNL, ou seja, alguém que não só estudou o tema, mas também aplica na prática dentro das operações de vendas, também dá treinamento sobre esse assunto. Júlia, seja muito bem-vinda aqui ao Clube da Venda. E para a gente começar, se apresenta um pouco para quem ainda não te conhece, conta um pouco da sua trajetória. Bom, obrigada, Zé. Obrigada também aí pela oportunidade de falar aqui no Clube da Venda. Muito prazer. Eu sou Júlia Neves, eu sou sócia executiva aqui na Exchange e eu sou Master Coach corporativa e practitioner em PNL. Eu tive uma carreira, Zé, muito linear, né? Trabalhando ali desde do primeiro passo, né? Da sopa de letrinhas de vendas, como BDR, SDR. E aí eu fui evoluindo passo a passo, já são aí 17 anos, porque eu entrei em vendas, né? Foi minha primeira experiência formal e até informal, porque eu brinco que venda tá na minha veia, né? Eu sou filha de vendedor, eu sou neta de vendedora, eu sou vendedora até hoje. E dentro dessa trajetória, eu me descobri dentro de vendas, eu descobri que eu tinha ali realmente um talento, né, para isso, e também descobri nesse trajeto que venda não é só talento, é técnica. E Uhum. uma dessas técnicas é a PNL. Então, eu fiz a minha especialização, né, trabalhando sempre com B2B, mas eu fiz a minha especialização em PNL e eu atuo hoje trazendo ali esse conhecimento de programação neurolinguística para alavancar resultado, para alavancar tanto realmente a aderência da equipe de vendas a realmente conhecimento do perfil de cada pessoa, como também trazer resultado para dentro do time através de segmento metodológico, de modelagem e tudo mais. Muito bem, muito obrigado mais uma vez pela sua disponibilidade e participação aqui. Estamos em casa, né? Então, Júlia, para a gente Estamos em casa. abrir aqui, falando sobre um pouquinho, dando um contexto sobre PNL para quem não conhece ainda, né? Quando a gente fala sobre PNL em vendas, pode dar margem a interpretações que são vastas, né? E aí eu queria que você trouxesse ali na prática o que costuma ser mal interpretado quando a gente fala sobre a utilização de PNL. Em geral, as pessoas têm uma má interpretação em relação à PNL, primeiro pelo desconhecimento do que significa isso, né? Quando a gente fala de programação neurolinguística, isso já por si só é uma palavra que gera um distanciamento e um receio, né? A pessoa pensa, nossa, será que ela vai entrar na minha mente, né? O que isso significa? E aí vem uma série de resistências, né? Realmente de julgamento crítico em relação a algo que na verdade são apenas ferramentas, né. Quando a gente olha pra PNL num contexto de aplicabilidade, a gente está falando como se fosse uma maleta de ferramenta para usar para determinadas situações. E a falta de conhecimento em relação ao que é a PNL de fato, faz a pessoa pensar que isso é algo muito distante, algo imaginário, ou algo até, relacionada isso tem a ver com a minha crença, enfim. PNL é muito mais do que isso, né, e eu gosto de resumir dessa maneira, é uma caixa de ferramenta que eu uso a ferramenta necessária para resolver um problema que eu tenho.
Gente, e pegando essa analogia de caixa de ferramenta, né, por que que você acredita que a PNL é relevante nesse contexto de vendas B2B e onde a gente vê essa aplicação real dessa caixa de ferramentas dentro de um processo comercial? Zé, a PNL, ela é o estudo do comportamento humano no que tange a tudo que dá certo, né? Uhum, O que faz a gente fazer o que a gente faz, o que motiva a gente a tomar uma decisão para algo e chegar em algum lugar, né? E quando eu falo num contexto de tomada de decisão, um processo de compra, nada mais é do que uma tomada de decisão. E quando a pessoa de venda, ela entende como que essa tomada de decisão acontece, fica muito mais fácil para poder facilitar a etapa de compra, para entender exatamente como que essa pessoa vai tomar essa decisão e a partir daí facilitar o momento de fechamento de fato, né? Então, sendo um pouco mais objetiva, para facilitar o entendimento. Como o PNL tem a ver com você entender, né? O conceito daquilo que faz a pessoa ter receio, né? Quando a gente fala ali entrando na explicação do cérebro reptiliano, né? Quando a gente vê ali o cérebro reptiliano, que é a nossa parte mais primitiva, primeiro cérebro que a gente já teve como seres humanos, é esse, que é responsável basicamente por aquilo que a gente tem de necessidade de sobrevivência. Né? Então, isso é de comer, isso é perigoso. Então, o ser humano ele tem esse instinto de fugir daquilo que é perigoso e buscar aquilo que dá prazer. Então, quando uhum, eu entendo a dinâmica disso, né, o mecanismo de tomada de decisão, eu consigo passar por esses filtros com muito mais facilidade. Né? Eu consigo chegar no local para deixar a minha mensagem de uma maneira muito mais efetiva. Eu gosto de uma maneira, de uma analogia que é como se fosse um carteiro. Né? Imagina que todo vendedor é um carteiro que tem uma mensagem, uma carta para deixar numa casa. uhum. E quando ele chega nessa casa, ele se depara com um cachorro raivoso, né? Um cachorro ali, um cão de guarda mesmo, que vai morder qualquer pessoa que passar por aquele território. E ele tenta entregar essa carta uma, duas, três vezes, até que chega um momento que ele decide levar um bife para esse cachorro. E aí ele joga o bife para um lado, o cachorro sai correndo em direção a esse bife, ele entrega a mensagem e vai embora. Então, nada mais é do que você passar a sua mensagem para a área que toma a decisão no seu cérebro, mas de uma maneira que essa pessoa entenda como algo que realmente é significativo, vai resolver o meu problema, muito pelo contrário, não vai me trazer algo mal. Então, é Uhum. esse o grande ponto da PNL, como que eu consigo aplicar ela em vendas. E tem várias maneiras de eu fazer isso. Né? Isso aqui foi só uma analogia para ilustrar de uma forma resumida o que a PNL faz quando a gente utiliza ela dentro de um contexto de venda. Excelente, muito bem. E aí, um dos aspectos, quando a gente fala da PNL, também é nessa construção dessa conexão inicial, né? Que você comentou sobre o cérebro reptiliano, que às vezes como é essa necessidade de sobrevivência, de achar que é algo perigoso, ou de recusar ali uma informação nova por desconhecimento, que seja. A PNL eu também tenho conhecimento que ajuda bastante nessa conexão inicial, o famoso rapport, que muitos vendedores acabam apostando todas as fichas nessa construção do rapport apenas no espelhamento, mas espelhamento não aplicado de forma assertiva, né? Quando a gente fala de criar um rapport na conversa comercial, o que que a gente pode colocar como uma boa prática do que fazer e o que evitar fazer para não parecer teatral ou parecer plastificado, por assim dizer, sabe? Eu sei. Não, e acho que a gente pode começar partindo disso que você falou, que é um, um desentendimento em relação ao que é o rapport, que muita gente fala, é espelhamento. Uhum, Né? O rapport, por si só, ele significa estabelecer uma conexão. Né? Eu vou estabelecer uma conexão com alguém. Só que a técnica para o rapport, ela vai além do espelhamento. Eu não só conecto, como eu também tenho o, o desafio de liderar esse rapport para quando eu falo no contexto de vendas, para um lugar de decisão de compra. Então, vamos supor, né, quando eu falo com uma pessoa que é mais tranquila, né, fala de um jeito mais lento, mais cadenciado, mais pausado, percebe como isso não é uma energia
de tomada de decisão para algo bom, parece que é algo Uhum. muito moroso. Se eu for espelhar esse nível de energia, eu estou fazendo algo muito perigoso com a minha venda se eu ficar somente ali. Eu preciso Uhum. liderar essa pessoa, trazer esse rapport para onde é o lugar onde se estabelece um fechamento de negócio. Então, como é que eu faço isso sem parecer algo teatral? Acho que o primeiro ponto é a gente entender, né, qual que é o nosso perfil comportamental, parte daí, né? Eu sou dominante? Eu sou uma pessoa influente? Eu sou uma pessoa que eu sou mais analítica? Eu sou mais estabilidade? Qual que é o meu perfil comportamental predominante? Para aí eu entender olhando, né, o comportamento do outro, eu consigo identificar qual que é o perfil comportamental do outro. E eu tenho essa condição de entender, tá, essa pessoa, ela fala de uma determinada maneira mais pausada. Eu vou pausar um pouco, mas eu vou voltar para o meu perfil ideal aqui, eu, Júlia, como influenciadora dominante, por exemplo, porque é aqui onde eu consigo garantir que esse fechamento ele vai acontecer, que essa negociação ela vai fluir, mas eu vou respeitando as características de perfil comportamental do outro, né? Uhum. Quando eu falo sobre respeitar características, algumas vezes a gente comete a falha de, por exemplo, uma pessoa que é muito dominante, objetiva, e aí eu venho sendo extremamente falante, trazendo ali história da minha família, coisa, eu vi isso aqui interessante na sua mesa, é muito bacana, eu também gosto disso, e essa pessoa ela não vai conectar com esse tipo de comportamento. Então, acho que o primeiro passo para isso não ser teatral é você conhecer o teu perfil comportamental, entender quais são as suas tendências de comportamento e depois, com base nesse entendimento, fica muito mais fácil identificar isso no outro para você, no primeiro momento, se espelhar, mas aos poucos vir trazendo para o teu perfil natural. Só que eu não vou parar por aí, né? Eu não preciso só de espelhamento, como eu falei, eu tenho outras estratégias. A primeira delas, né, que eu poderia trazer como uma outra opção, é você identificar o ritmo de fala. Essa pessoa fala mais rápido, mais devagar, né? Eu também trazer pausas para minha fala, isso inclusive ajuda no contexto de oratória. Mas aí também, se eu me planejo para esse contato, se eu sei, né, e aí vai num contexto de planejamento de quem que é essa pessoa. Eu tive a oportunidade de olhar ela no LinkedIn, essa reunião ela vai ser online, ela vai ser presencial, se ela é online, qual que é o tempo que eu tenho aqui para ela? Então eu preciso também trazer critérios aqui de planejamento importantes para que esse rapport aconteça de um jeito suave e dentro do tempo que eu tenho, porque o rapport não é só no começo, tá, Zé? Uhum. O rapport ele acontece durante todo o encontro e conversa de venda. Em determinado momento eu posso quebrar o rapport sem querer, eu posso observar que eu quebrei esse rapport e eu volto a conectar para direcionar essa pessoa para liderar esse rapport para onde eu quero. Mas ele acontece durante toda a reunião. Então, se eu acho que o rapport vai acontecer só num primeiro momento, aí pode ser que saia forçado. Uhum. Ele vai acontecer durante todo o rapport, na verdade, você vai perceber depois de uns 5, 10 minutos de conversa, em que pé que vocês estão. Aí você vai testar esse rapport. Aí você vai entender se esse rapport de fato está acontecendo. Porque ele é uma consequência de algumas atitudes que nós fazemos. Muito bem. Eu vi que você já deu um contexto sobre perfis comportamentais, né? Essa análise na prática de perfis dominantes, influenciadores estáveis, analíticos ali, quando a gente fala de cautela ou conformidade, né? Eu vou Uhum. por partes, tá? Para a gente não fazer uma salada de frutas aqui. Queria pegar perfil a perfil. Como que você que dicas você traria aqui para a gente de como identificar rapidamente um perfil comportamental no lead durante a conversa? Principalmente, vamos pegar como exemplo o dominante, especificamente. Como que a gente conseguiria identificar esse perfil durante a conversa? Em geral, qualquer perfil você começa identificando pelo ritmo da fala. Uhum. Se essa pessoa fala de um jeito mais pausado, mais cadenciado, ela é um perfil. Agora, um dominante, você vai ver um dominante pela energia da voz dele. Olha como é que eu vou mudar para o dominante já já. É uma pessoa que ela fala de forma muito, muito
enfática, as opiniões dela são fatos, então ela coloca isso de uma maneira muito posicionada. A voz dela, percebe como muda? Percebe como as palavras vão mudando? Então, quando eu identifico, né, que a pessoa está falando desse jeito, ela muito provavelmente tem um dominante ali como forte no perfil comportamental dela. Então, essa pessoa ela vai buscar ser muito objetiva, tanto que a fala dela é muito curta. Uhum. Então, o jeito como essa pessoa fala já diz para você, muito provavelmente ela tem ali uma veia mais dominante. Mas, de um outro aspecto, no decorrer da conversa, você vai ver também que essa pessoa, ela pode, por exemplo, parecer muito silenciosa no primeiro momento querendo te ouvir. Mas um dominante, como essa pessoa ela é muito focada em resultado, ela vai querer chegar logo no objetivo da conversa. Então, ela muito provavelmente vai te cortar em alguns momentos. Ela vai interromper a sua fala em alguns momentos. E isso não é porque ela está sendo desrespeitosa, mas é porque é uma tendência natural do comportamento dela, ela querer chegar logo no assunto e ela te interromper com muita frequência. Uhum. E aí, pegando esse gancho, Ju, quando a gente fala dessa condução de conversa com esse perfil dominante, sem gerar esse atrito, justamente por ele ser mais conciso, mais rápido, né? Ele objetiva resultado, mas como que eu posso ter essa conversa também sem perder o controle da venda com esse perfil? No primeiro momento, eu gosto sempre de fazer um bom alinhamento de expectativas do que vai acontecer. Se você tem gente que chama de agenda da call, tem gente que chama de momento de alinhamento de expectativas. É basicamente dizer para essa pessoa, né, quanto tempo que a gente tem. Olha, a gente tem essa reunião marcada aqui até meio-dia, né? Nessa agenda, o que a gente vai fazer, né? Nós vamos falar sobre as dificuldades da sua empresa. Então, eu vou definir quais são os marcos importantes dessa conversa para que a pessoa dominante entenda, tá bom, essa reunião vai ser um sucesso se a gente fizer tudo isso aqui. Uhum. Mas também eu não posso desconsiderar que essa pessoa também tem a agenda dela. E até como uma estratégia de identificação, como eu falei antes, para você identificar o perfil é através de entendendo como é que essa pessoa fala, a melhor maneira é você começar entendendo qual que é a expectativa dela para esse encontro. Uhum. Excelente. O que te motivou a conversar comigo? E aí ela vai te dizer. Boa. Passando agora para um segundo perfil de influenciador. Quais são as características? Como que eu consigo identificar rapidamente esse perfil comportamental durante uma conversa? Ah, o influenciador é aquela pessoa mais agradável. É aquela pessoa que ela vai conversar com você. Ups. É aquela pessoa que vai falar com as mãos, ó, as mãos aqui. Ela vai Uhum. falar com as mãos, ela vai envolver todo mundo, é aquela pessoa mais interessante na firma, né? Pois ela é uma pessoa de pessoas, ela gosta de se conectar. E eu não sei se você já ouviu falar de uma analogia, né? Os perfis comportamentais eles são muito antigos, né? O primeiro, eles surgiram na Grécia Antiga, né? Com terra, água, fogo e terra, água, fogo e ar, né? Uhum. O perfil de influência é totalmente água. Essa pessoa ela é flexível, ela é moldável, mas ela precisa se sentir importante. Uhum. Ela gosta de se sentir reconhecida, ela gosta de se sentir importante, né? Ela gosta, inclusive, de receber elogios ou de você mostrar para ela que isso fez muita diferença. Muito obrigada por você me trazer essa contribuição. Ela se sente muito bem com isso. Mas você identifica o influente porque essa pessoa ela começa a conversar muito, ela começa a falar muito. Você vai perceber que ela explica tudo e ela tem energia na voz dela realmente positiva, sabe? Aquela pessoa que é comunicadora. Uhum. Excelente. Então, você já trouxe alguns elementos aqui do que funciona melhor aí para vender para esse perfil que é mais influente, mais comunicativo, como, por exemplo, dar o reconhecimento, ela é amigável, né, de forma orgânica, né, natural. Tem algum outro elemento que você destacaria que funciona bem para esse perfil de influenciador? Primeiro, bom, tem um ponto importante, né? Se o dominante ele tem a tendência a te interromper,
O influente, ele não gosta de ser interrompido. Então, se você privar essa pessoa do direito dela de se expressar, isso pode correr o risco de quebrar o rapport. Então, eu acho que o mais importante aqui é o que fazer quando você está com um cliente desse perfil, porque essa pessoa, por ela ser agradável, ela pode inclusive te dar um feeling errado dessa negociação, né? Uhum. Então, é necessário que você tenha ali muito bem o teu planejamento de agenda para que vocês possam seguir isso juntos e, de uma certa maneira, reservar um tempo maior para essa conversa, porque muito provavelmente vai passar o tempo que você determinou, né? A não ser que você seja controle muito bem o tempo e em alguns momentos até faça a pessoa trazer ali ela de volta para o teu contexto, né? Que é o conectar para direcionar. Que é um pouco do que você fez agora aqui comigo. É interessante que você falou desse ponto, tem algo aqui, então aí eu trago ela de volta para mim. Uhum. Mas interromper essa pessoa deliberadamente é algo que pode afastar ela e quebrar o rapport, né? Então você vai perceber que essa pessoa ela gosta muito de se comunicar, de se expressar, de usar da criatividade, de influenciar de fato, porque ela é um perfil influenciador, mas mas quebra ela quando você impede ela de acessar isso. Muito bem. Vamos agora então para o próximo perfil quando a gente fala de pessoas estáveis, né? Estabilidade alta. Como que eu consigo identificar rapidamente esse perfil numa conversa de venda, Ju? As pessoas de estabilidade, elas são pessoas muito calmas, elas aparentam ser pessoas muito tranquilas, né? Elas são pessoas que elas gostam das coisas realmente bem desenhadas, sabe? Bem faseadas ali. E nesse contexto, né, você vai perceber que até a fala dela muda. Uhum. Como ela fala de um jeito mais cadenciado. Ela pode, inclusive, passar um tempo te observando, conversar só te olhando, mas ela tem opiniões fortes ali. Então é importante trazer essas perguntas e entender quais são as principais preocupações dela, né? Então é uma pessoa que ela tem uma fala mais cadenciada, é uma pessoa, né, no primeiro momento que você vai olhar ali, ela parece mais fechada, mas essa pessoa também é de pessoas num contexto de relacionamento. Ela gosta de construir relacionamento. Então, você vai perceber que é uma pessoa que ela é muito receptiva a esse tipo de construção, a uma conversa para conhecer melhor a operação. E aí é necessário um tempo maior, né? Enquanto o influenciador estabilidade, vamos lá. Vamos entender, né, se isso realmente vai atender a minha necessidade. Então, tem gente que chama de a estabilidade de segurança, né? Que é uma pessoa mais de segurança ali. É, pode ser chamado assim também, né? São os perfis comportamentais, mas quando eu olho para o comportamento da pessoa de estabilidade, não é que necessariamente ela está buscando a segurança. Ela está buscando garantir que as coisas sejam feitas, né? E que tenham todos os critérios para uma tomada de decisão. Essa pessoa, Zé, ela não é a pessoa que você vai contar no teu fechamento de mês, tá? Uhum. Ela não é uma pessoa que ela vai tomar decisão porque por conta de gatilho mental de escassez. Não, olha, a proposta vale, só tô com uma promoção para hoje. Essa pessoa não vai tomar essa decisão, ela vai perder a oportunidade, mas Uhum. ela não vai tomar decisão sob pressão. Dá para perceber pelo que você traz que esse tipo de perfil eles evitam tomada de decisão que pode gerar um risco ou uma percepção de risco muito alta, né? Uhum. Pensando nesse aspecto, então, Ju, quais dicas você daria ali para gerar avanço significativo com esses leads que são mais estáveis? Para gerar avanço com esses clientes, com essas pessoas, primeira coisa que você precisa ter é garantir que essa pessoa tem pontos, né, por parte dela mapeados. Então, o que que eu recomendo quando você está fazendo uma reunião? Em geral, as pessoas anotam ou no bloco de notas ou até mesmo por escrito à mão, enfim, mas quando esse cliente vir trazendo para você todas as preocupações, todos os pontos, vai demonstrando que você está atendendo, né? A gente já falou sobre tal parte, a gente já falou sobre esse ponto B aqui, falamos sobre esse C, agora falta falar sobre essa parte. Então, olha, tá vendo que a gente atendeu essa parte vai evidenciando para ela que você atende a esses aspectos. E aí,
depois você vai cumprindo, né, determinados combinados. Cada conversa que você tem com o cliente pode acontecer de você ter alguns to-dos para depois. Eu não sei se você já leu o livro Manual de Persuasão do FBI, Uhum. mas nesse livro eles têm a fórmula da confiança, né? Que a confiança ela é gerada a partir de proximidade, frequência, duração e intensidade. Então, quando eu falo sobre uma pessoa de estabilidade, eu preciso seguir exatamente isso. E o que que é intensidade? É prometeu, cumpriu. Se eu falei que eu vou te mandar material depois, eu mando material depois. Se eu falei que eu vou te enviar um checklist, que isso não existe, mas eu vou criar, eu tenho que criar, porque se eu não faço isso, eu vou quebrar a intensidade com essa pessoa e essa pessoa ela vai ter ali um pouco mais de resistência a mim. Boa, muito bem. Agora eu quero fazer uma pergunta que é uma pergunta que costuma aparecer muito nos treinamentos, né? Acredito que deva aparecer também para você sobre essa Hum. identificação de um perfil mais analítico, né, de cautela ali, ou conformidade. Muitos me perguntam, José, você comentou que eles também têm uma tendência de ser mais tímidos, de ter um tom de voz mais pausado, mais suave. Como que eu consigo identificar um perfil analítico na conversa, Ju? Olha, tem uma coisa em relação à questão de tom de voz, que as pessoas falam que sim, de fato tem um tom de voz mais pausado, mas a comunicação das pessoas analíticas é tão marcante quanto a pessoa dominante. Uhum, Inclusive, é, é, porque eles não têm filtro na hora de falar o que eles pensam. Então, se ele tiver que falar para você que teu projeto é amador, ele vai falar. Né? com Você tom fala, de isso voz suave, aqui, mas vai falar, né? mas ele vai falar, entendeu? Então, é Aham, uma comunicação muito marcante. Mas vamos falar sobre a pessoa, o perfil cautela. Tem gente uhum, que chama cautela, existem literaturas que falam sobre conformidade, né? uhum, E aí eu vou trazer um contraste, tá? Enquanto o dominante quer eficiência, vai, faz, vambora, né? A pessoa de cautela, ela quer bem feito. Enquanto o dominante é faça, não importa como, pode ser que, assim, perfil Avengers, né? Salvou o mundo, mas deixou rastro de destruição para trás, resolveu o uhum. problema. Não. Conformidade não. Você tem que salvar o mundo e você tem que deixar a cidade ali inteira, né? Então, resolver da melhor maneira possível. Sim. E quando a gente fala disso, né, apesar da comunicação ela ser mais faseada, essa pessoa ela é muito técnica. Uhum, Ela vai focar em detalhes técnicos. Ela vai trazer questão de métrica para a conversa. Ela vai querer alguns números importantes. Ela vai pedir determinados fatores, por exemplo, de aderência da solução à empresa, né? Então, eu estou trazendo aqui cenários, depende eu estou falando de cada empresa, né? De cada cenário de empresa. Mas essa pessoa, em geral, ela vai pedir alguns fatores técnicos de números uhum. para amparar qualquer tipo de decisão, né? Então, ela fala suave, mas ela é extremamente verdadeira, né? E também ela vai olhar muito para a parte técnica da coisa. Boa. E aí, outra similaridade, até da forma que você trouxe, como eles pedem muita informação e são muito técnicos, muito analíticos, né? Tem essa tendência também de alongar o ciclo de vendas, né? É, quais dicas você daria para o pessoal que está assistindo a gente de como lidar com esse perfil mais analítico para a gente diminuir efetivamente ou tentar diminuir esse ciclo? A mesma dica que eu dou para todos os perfis. Tá? Uhum, Para a gente ter o melhor controle do nosso processo de venda, a primeira coisa eu preciso entender é, quais são os prazos que essa pessoa tem para cumprir, né? E a gente faz isso através de perguntas de diagnóstico. E a partir daí, alinhar a expectativa com ela de como é que também funciona. Olha, essa conversa, esse é o primeiro passo, depois vai acontecer isso, em seguida isso, né? E a gente finaliza com essa etapa aqui. Qual que é a tua expectativa para você ter esse problema resolvido que você está conversando comigo? uhum, E aí a pessoa vai te dar o prazo dela, para que a gente consiga encaixar e educar ela em relação a isso. Olha, então com base no que você está me trazendo,
para esse mês específico, vamos supor, olha, um problema que eu preciso resolver no início do segundo semestre de 2026. Né? No início do segundo semestre de 2026 eu preciso resolver esse problema. Tá bom? Então, dentro do que eu conheço, do que eu preciso fazer para essa conta fechar, eu vou adequar dentro desse prazo, né, para acontecer. Essa pessoa não vai tomar decisão dentro do meu tempo. Uhum. Ela tá igualzinha com o perfil de estabilidade. Ela não toma decisão sob pressão. Ela toma decisão porque essa decisão faz sentido. Então, essa não é uma pessoa que eu vou contar com o meu momento de fechamento. Ela é uma pessoa que eu vou respeitar o processo de venda e de compra dentro ali do meu ciclo de venda como ideal. Agora, se eu estou trabalhando com uma empresa cuja venda, o ciclo de venda é dias, aí é um outro formato. Eu vou precisar de alguma Uhum. maneira, imprimir algum senso de urgência. Agora, se eu estou trabalhando numa venda que ela tem um médio prazo ali que acontece dentro de um mês, dois, três, eu consigo estabelecer marcos importantes para respeitar esse prazo. Essa pessoa, ela também vai respeitar o prazo dentro daquilo que fizer sentido para ela, mas ela vai ter ali esse norte de calendário. Então, uma coisa que a gente faz aqui na Exchange muito bem é fazer isso dividido em 3 etapas, né? Que a gente faz primeiro uma etapa de discovery, outra etapa de apresentação de projetos, finalizando com uma devolutiva. Quando você educa o cliente em relação a como funciona, né, vai funcionar essa conversa, o cliente ele tem a tendência a seguir mais ou menos isso que a gente está conversando e combinando aqui. Uhum. Boa. Na sua fala eu percebi, e é algo que a gente vive na prática aqui na Exchange, que vou usar a sua analogia de ferramentas, né, da caixa de ferramentas. A gente acredita muito em beber das fontes, das boas práticas de todas as técnicas de vendas, que a gente sabe que uma complementa a outra, né? E falando um Sim. pouquinho sobre essas técnicas aplicadas no processo comercial, eu queria ouvir de você falar, entendeu, a gente se aprofundar um pouquinho mais sobre o planejamento prévio, né, da importância desse planejamento, como o planejamento pré-reunião pode ajudar o vendedor ali a entrar com mais chances de criar o rapport. Quando a gente fala no contexto de planejamento, né, por que a gente se planeja? A gente se planeja para evitar imprevistos, para eu Uhum, ter minimamente um controle dessa situação. E também, de um certo ponto, um grau de poder, né? E eu gosto de dizer que informação é poder. Então, quando eu falo de planejamento prévio, eu preciso entender informações que eu considere como minimamente suficientes para eu entrar nessa conversa. Então, se eu estou numa posição de pré-venda, eu preciso entender quem que é essa empresa, há quanto tempo essa empresa está no mercado, quem que é essa pessoa que eu vou conversar. Se eu tenho condição de olhar no LinkedIn, será que ela tem algum par ou é só ela? Eu estou falando com um decisor ou estou falando com um influenciador? Porque a minha comunicação ela vai mudar com base no tipo de autoridade que eu estou falando, se é uma autoridade influenciadora ou se é uma autoridade decisora, né? Eu preciso entender essas nuances de informação para eu poder, de fato, conversar e controlar melhor o meu processo de venda. Agora, se eu sou uma pessoa que eu já estou numa posição de venda, eu estou recebendo um cliente que foi agendado por alguém de pré-venda, aí eu preciso entender o que foi conversado com esse pré-venda. Então, de novo, informações, né? uhum, O que foi conversado, qual foi a dor, por onde qual foi o canal que essa pessoa veio, né? Essa pessoa preencheu um formulário para fazer o download de alguma ferramenta ou ela de fato pediu um contato, né? Porque ela está com uma dor latente. Isso muda o grau de esforço que eu vou fazer, inclusive, na hora de eu estabelecer minha confiança e mostrar ali o quanto de gatilhos mentais eu vou precisar colocar na minha conversa, né? Porque se é uma pessoa que me procurou, que já me conhece, eu tenho bastante autoridade ali. Eu vou reforçar, mas eu tenho bastante uhum, autoridade. Agora, se é uma pessoa que não me conhece, eu preciso reforçar minha autoridade, eu preciso reforçar a prova social, eu preciso fazer N contextos de reforço para que essa pessoa entenda que a minha solução e a empresa que eu represento são as ideais para essa necessidade, do que eu faria se ela, por exemplo, veio por um inbound. Então, quando eu tenho essas informações e eu busco tudo isso, eu consigo mostrar para o cliente que eu fiz o meu dever de casa, com isso eu aporto valor na minha conversa, já começa por base por aí, né? Então eu aporto valor porque eu pesquisei.
mas eu tenho muito mais contexto de como que a minha solução vai aderir no cenário dela, e aí com base nisso ela percebe, tá bom, essa pessoa sabe do meu negócio, ela entende e ela consegue me ajudar. Uhum. Eu vi você citando sobre essa retomada, né? Se o cliente ele fez um cadastro no site, ou se ele já passou pelo time de pré-vendas, que o termo Backtrack. técnico a gente utiliza como backtracking, né? Dessa retomada. Uhum. E também é possível a gente aplicar esse backtracking ao decorrer da conversa, né? De repetir pontos importantes ditos pelo cliente, enfim. Mas quando a gente fala sobre PNL, acaba que backtracking e espelhamento, que você citou um pouco atrás com base ali nos perfis comportamentais, são duas práticas muito recomendadas, né? E você já trouxe aqui alguns elementos que de fato traz uma percepção de como essas técnicas funcionam, né? Mas tem algum outro elemento que você acredita que faria sentido a gente trazer aqui o porquê que é tão efetivo, tão eficaz essas duas técnicas quando bem aplicadas no processo comercial? Vou falar do backtracking, mas eu quero falar de uma coisa antes, né? Tá. O que que é o backtracking? É basicamente parafrasear aquilo que eu entendi. É Uhum. trazer ali, é voltar a algo que foi mencionado, seja comigo ou com uma etapa anterior, né? Só que é possível eu fazer backtracking se eu não escutar? Acho que Se eu não não. entendi o que você me falou, eu não consigo fazer um backtracking no que você me falou. Então, quando eu estou presente numa agenda e eu estou escutando de fato a necessidade dessa pessoa, eu preciso escutar não na intenção de responder, mas escutar na intenção de entender. Tá, eu entendi de fato que ela quer isso, isso, isso e isso. Entendi Uhum. bem? Aí eu consigo fazer um bom backtracking. Mas quando você fala sobre ataque, eu acho que tão importante quanto a informação, né? Porque a informação também eu vou conseguir do meu cliente, mas eu também conseguir reter essa informação. E aí, para isso, eu preciso de escuta ativa. Se eu não sei escutar, não adianta eu saber de perfil comportamental, não adianta eu saber que é importante eu planejar, não adianta eu saber que eu preciso fazer um backtrack em um determinado momento, porque se eu não tiver escutando de fato com interesse, ao invés de estar escutando com desejo de seguir o meu roteiro, acabou o rapport, não tem Uhum. rapport, não tem ninguém que te salve se você não tiver uma boa escuta ativa. É. Acaba sendo comum isso no mercado, né? Tipo, dos vendedores eles estarem numa reunião, numa ligação, e ao invés de prestar atenção no cliente, eu estou preocupado no que eu vou responder para levar ele para o fechamento. Isso compromete muito essa condução, né? Mas falando como você trouxe esse elemento da escutativa, que eu também concordo com você que é um dos elementos mais importantes para a gente conseguir aplicar as outras técnicas, né? É, que dicas você traria aqui quando a gente fala sobre escutativa, de como a gente pode desenvolver isso no time? Primeira coisa, quando a gente vai fazer desenvolvimento de escuta ativa, né, é um exercício muito simples que eu fazia com a minha equipe e que começa a ajudar, né? Vamos começar puramente com repetição. Então, quando você pega, por exemplo, um jogador de futebol, né? Um jogador de futebol, vamos pegar Cristiano Ronaldo, um dos melhores do mundo. Ele também treina, Uhum, né? Ele vai jogar, mas ele também treina. Um dia ele está driblando no cone. Então, quando você vai desenvolver a escuta ativa, e eu aprendi isso quando eu fiz um trabalho voluntário para exatamente trabalhar com escuta de pessoas. E esse exercício eu trouxe para o corporativo, que ele é basicamente você fazer sessões de role-playing, de pequenas escutas. Então, é basicamente você me falar alguma coisa e eu falar, eu entendi que isso, isso. Vamos pegar aqui um exemplo prático. Você falou agora, você pediu para eu trazer dicas em relação a isso. Eu entendi que você quer estratégias para desenvolver a escutativa nas pessoas. uhum, E aí você vem me traz um outro elemento. Eu entendi que você quer tal coisa, tal coisa, tal coisa. Então, de forma curtinha. E aí você vai aumentando nessa sessão de roleplay a quantidade de informação para você treinar de fato, a habilidade de escuta da pessoa. Porque numa reunião você fica ali uma hora conversando com um cliente, né? Em geral, pode ser menos, dependendo do tipo de negócio, mas idealmente ali entre 40 minutos.
Isso supera o tempo de capacidade de foco do ser humano, mas a gente tem que ter esse treino para atenção focada, e aí sim eu consigo demonstrar para o cliente que de fato eu tanto tenho a escutativa, quanto eu lembro do que eu escutei, e aí eu consigo, sou capaz de devolver para ele em formato de backtracking. Boa. E você consegue trazer ali alguns pontos, alguns sinais que mostram que o time realmente está tendo essa escutativa desenvolvida? Como que a Bom, gente consegue sinais que a gente mensurar identifica. isso? A gente mensura isso a partir da própria fala de volta, né, do próprio backtracking feito. Então, se o time cita elementos importantes que foram conversados nessa fala, ele está demonstrando que houve ali uma escutativa. Só que para eu poder também saber isso, eu preciso escutar a ligação, né? Uhum. Aí eu, como líder de vendas, eu preciso ter a rotina de escutar a ligação do meu time para garantir, ou a reunião, enfim, para garantir que isso está sendo feito. Excelente. Ter alguém ali sempre avaliando, né? Fazendo uma curadoria de ligações, de E reuniões. hoje em dia tem inteligência, e hoje em dia tem inteligência artificial que te ajuda com isso. É. Tem algumas ferramentas que ajudam bastante já no grosso, né? Que eu falo, tipo, fez, não fez, fez, não fez, fez, não fez. Mas é importante essas Isso. análises, por exemplo, que são mais, tipo, poxa, conseguiu engajar o cliente, teve uma escutativa que não foi comprometida. É importante ter alguém no time que seja responsável por fazer essa análise, porque isso complementa, né, a ação da IA. E outro ponto que eu acho interessante que você trouxe é a habilidade do vendedor também de conseguir identificar isso nele, né? Porque se a gente coloca isso, tem essas rotinas que você trouxe de fazer com que ele repita alguns pontos do que ele entendeu, ele vai identificando que isso é uma técnica, ele vai aumentando o conhecimento do repertório dele, né? Então, ele começa a ter a habilidade também de olhar para o passado, olhar para a ligação, olhar para a reunião dele e entender se a escuta dele está ou não comprometida, né? E aí fica muito mais fácil também quando a pessoa tem esse autoconhecimento, né? Mais fácil de gerenciar, né? Eu gosto das inteligências artificiais, porque tem dessas que fazem nessa avaliação de scorecard, porque a pessoa pode proativamente olhar e falar, que eu errei nesse ponto, né? Uhum, Mas aí, por outro lado, como você falou, mesmo que esteja ali uma nota 10, isso não dispensa o olhar humano de entender aquilo que a máquina não foi capaz de entender, porque uhum, medir engajamento é muito difícil, sim. né? Eu consigo ver na transcrição, mas eu não consigo ver no tom, né? As AIs, elas não conseguem trazer para a gente que o cliente ele demonstrou resistência ainda, né? Ela ainda não Uhum. consegue. Boa. Para finalizar aqui, Ju, queria que você compartilhasse com a gente quais gatilhos que você vê funcionando em contextos B2B e que acaba tendo um ciclo de vendas um pouco mais longo. Tá. É difícil a gente eleger porque são mais de 20 gatilhos mentais, né? Uhum, Mas se a gente tiver que escolher para o mundo de vendas aqueles que tem que ter, assim, não dá para não ter, não dá para eu não trabalhar em algum momento colocando essa carta no meu jogo. O primeiro deles, autoridade. Quem é você na fila do pão, como pessoa de venda, né? E quem é a empresa que você está representando, vestindo essa camisa. Então, qual que é a autoridade dessa solução? Né? Tem que ter, porque a gente compra a autoridade, a gente muito, muito comumente age de forma obediente quando a gente identifica que existe ali uma figura de autoridade na sala. Então, é importante você colocar essa figura de autoridade. Em segundo lugar, a prova social. Ainda fala um pouco sobre quem é você na fila do pão, mas é importante para a pessoa entender, tá bom? Tantos quanto eu, essa empresa, essa solução já ajudou tantas essas pessoas ou tantas essas empresas quando a gente fala no contexto B2B. Né? Então, nós somos seres que buscamos a validação o tempo inteiro. E nós somos seres sociais, extremamente influenciáveis. Né? Então, a primeira coisa que eu faço quando eu vou viajar para um lugar novo é olhar o quê? O que tem no TikTok dizendo que é bom para esse lugar. a Então, eu vou avaliação, né? buscar avaliação, vou buscar avaliação de outras pessoas.
Então eu preciso ter prova social. Esses 2 é inegociável, tá. Se você é um vendedor júnior, está começando agora, coloca esses 2. Agora, se você quer elevar o nível, quando a gente fala de gatilhos mentais, vale você colocar um gatilho de escassez para você ter um controle melhor sobre ou o fechamento ou um próximo passo, escassez de agenda, escassez do que for, né? Eu posso usar isso tanto em relação à exclusividade, olha, lembrei de você, eu estou disponibilizando um diagnóstico, eu não faço isso para todo mundo, mas como a gente já está bem avançado, eu estou disponibilizando para você. Nossa, isso é uma baita exclusividade. É Uhum. importante. Os influenciadores gostam desse tipo de gatilho. E aí também eu gosto também de trazer um gatilho de reciprocidade. A gente usa muito no dia a dia aqui. E é interessante que a gente tenha materiais, arquivos, coisas que a gente consiga disponibilizar para o cliente como forma de reciprocidade. Se eu trabalho num contexto B2B enterprise, eu consigo conectar essa pessoa com um outro cliente meu para fazer um benchmarking, enfim, trocar sobre novidades do mercado. Então, são facilitações que vão abrindo portas porque a gente vai aumentando o nosso nível de relacionamento com essa pessoa. E aí, fechando com a afinidade, né? Porque se eu estou falando de relacionamento, no decorrer de uma série de encontros de conversa comercial, eu vou percebendo coisas que temos em comum, né? Tanto eu com a pessoa com quem eu estou conversando, quanto de empresa para empresa. Então é importante evidenciar isso, né? Tanto quanto a tua empresa, nós aqui valorizamos tal coisa. Tanto quanto a sua empresa, nós aqui também valorizamos a inovação. Então, eu preciso trazer esses elementos de maneira que o cliente ele entenda que tá bom, nossa, eu tenho aqui uma série de empilhamentos, nossa, essa empresa realmente é a empresa para mim, né? E eu, do meu lado, empilhei bastante gatilho mental suficiente para esse cliente, para facilitar o meu processo comercial. Eu brinco que PNL, ele é como se fosse o adubo para a terra da venda para gerar resultado, Uhum. né. Então o gatilho mental é um dos elementos, um dos ingredientes desse adubo. Muito bem. Ju, quero muito agradecer a sua participação, a sua disponibilidade de estar aqui com a gente no Clube da Venda e deixar aberto aí, se você quiser deixar algum recado final, fica à vontade. Muito obrigada pelo convite, eu adorei participar. É muito bacana trazer, compartilhar um pouco de PNL. É um tema que eu comecei, quando fala de metodologia de venda, eu aprendi PNL antes de metodologia de venda, e aí depois eu fui descobrir que grande parte daquilo que eu aprendi era uma técnica. Então, acho que a mensagem final que eu gosto de deixar é, primeiro, independente do teu grau, se você é uma pessoa que está começando agora ou se você é uma pessoa sênior, quando você agrega PNL no teu formato de vender e descobre que isso na verdade é uma técnica, né, fica tudo muito mais fácil. E também, né, não deixar de citar que pessoas compram de pessoas, pessoas tomam decisões por conta da afinidade. Ela primeiro compra a maneira como você vende, depois ela compra a solução que você está vendendo. E quando você dedica um tempo da tua carreira, da tua vida, para estudar sobre isso, faz total diferença e alavanca de fato resultado assim em questão de pouquíssimo tempo, Zé. Eu digo para você que eu tinha um resultado quando eu comecei a PNL e eu mais do que dobrei os meus ganhos depois que eu aprendi a usar PNL em venda. Então, é uma ferramenta que vale a pena muito, de verdade. Muito bom. Bom, se você chegou até aqui, primeiro, obrigado pelo seu tempo. Hoje a gente falou sobre como aplicar PNL de forma prática em vendas B2B, desde criação de rapport, leitura de perfil comportamental, até técnicas de condução aí de conversa que realmente fazem a diferença aí no avanço da venda. Mais uma vez, Júlia, obrigado pela troca, por trazer uma visão tão prática aqui de um tema que muitas vezes fica só na teoria, né? Tenho certeza que quem está ouvindo ou quem está assistindo a gente já saiu daqui com vários insights aplicáveis aí no dia a dia. E para você que está acompanhando a gente, se esse episódio fez sentido aí para você, já segue o canal, ativa aí o sininho no YouTube para não perder os próximos conteúdos e compartilhe com alguém do seu time que precisa evoluir, tanto na forma de condução, de conversas iniciais, quanto em todo o processo comercial. Um abração, gente. Até a próxima.